Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão, que é para ajudar o YouTube a entender que você curte o nosso canal e daí eles mandarem as notificações de novos vídeos para vocês. Agora é importante clicar no sininho e perceber se está marcado lá a opção todos. Se tiver personalizado, você vai receber um vídeo ou outro, mas se tiver todos, você vai receber as notificações de todos os vídeos do nosso canal. Eu peço sempre para vocês divulgarem os nossos vídeos nas suas redes sociais e não importa o tamanho da sua rede social, importa o quão carinho você tem pelo nosso canal e nos ajuda na divulgação que faz o nosso canal crescer. Então, muito obrigado a todos vocês que diariamente, vídeo após vídeo, compartilham nas suas redes sociais. E você que chegou aqui agora e ainda não se inscreveu, se inscreva, dá essa moral pra gente. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito e muito feliz com todas as informações do Mengão Queridão que a gente vai estar atualizando diariamente para vocês ao meio-dia e às 19 horas. Valeu? Agora, antes da gente continuar, deixa eu falar do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver o campeonato alemão com imagens ao vivo e de graça. Podemos ver também o scout dos jogos do Mengão Queridão e de todos os seus adversários. Gente, tem para iOS e Android, como eu já falei, é de graça. Mas só vale, você só vai ajudar o nosso canal se você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Então, por favor, baixa, tenha o melhor aplicativo de futebol do mundo e ajuda o nosso canal a continuar prosperando. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Aliás, pessoal, tem um detalhe. Talvez hoje o vídeo das 19 horas atrase um pouquinho. Por quê? Porque às 16 horas vão jogar Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Eu tenho um interesse especial nesse jogo. Acho que boa parte da torcida rubro-negra também tem. Eu sou daqueles caras que não desistiram do Campeonato Brasileiro ainda, que acredita que dá e que a gente vai buscar esse Campeonato Brasileiro. Mas como não depende só do Mengão Queridão, a gente tem que fazer os berbecão catabanda para torcer para o Atlético Mineiro tropeçar. E eu vou assistir o jogo hoje às 16 horas e vou torcer para o Atlético Mineiro tropeçar até o fim do jogo. Por isso, como o jogo termina às 18 horas, talvez eu me atrase um pouquinho para botar para vocês os vídeos das 19. Mas vocês podem esperar que até 19h30 o vídeo sai, beleza? Como eu falei, Atlético do Paraná e Atlético Mineiro vão jogar às 16 horas lá na Arena da Baixada. Aí tem um detalhe, o Atlético do Paraná vai fazer a final da Sul-Americana neste sábado. E aí o técnico Alberto Valentim vai mandar uma equipe toda cheia de reservas. A provável escalação do Atlético do Paraná para você que quer saber, tintim por tintim, quem são os 11 que poderão dar ao Flamengo novamente a esperança de disputar o título brasileiro, são o goleiro Bento, Zé Ivaldo, Lucas Fasson, Nicolas, Kelvin, Juninho, Christian e Márcio Azevedo, Carlos Eduardo, Guilherme Bissoli e Pedro Rocha. Eu nunca torci tanto pro Pedro Rocha como eu vou torcer hoje. Nem na época de Flamengo, acho que eu torci tanto para ele que nem eu vou torcer para ele meter gol hoje, tá? Então, vai rolar. A distância de Flamengo e Atlético Mineiro hoje pode ser severamente reduzida caso o Atlético Mineiro não vença essa batida. Vou torcer para perder, mas se empatar já está de bom tamanho. Flamengo amanhã enfrenta o Corinthians. Os jogadores vão realizar treino hoje às 16h30, ou seja, não vão assistir o jogo do Atlético Mineiro. Vão estar com o Renato Gaúcho treinando, pensando e focando no Corinthians, porque se eu acredito que dá pra gente ganhar o brasileiro, eles têm que acreditar também e têm que ficarem focados na conquista desse título, pensando no jogo de amanhã. Aliás, o jogo de amanhã, ele dá pra gente mais do que sobrevida no Campeonato Brasileiro. Ele também nos classifica para a fase de grupos da Libertadores da América, porque se vencermos o Corinthians amanhã, como se Deus quiser iremos vencer, nós ficamos matematicamente garantidos no G4. Claro que hoje o G4 para nós é muito pouco. Esse elenco do Flamengo hoje tem condições e nós torcedores queremos título. Aliás, essa é uma das principais birras que eu tenho com o Renato Gaúcho. Essa parada de quem tudo quer, nada tem, é o que mais me afasta do técnico Renato Gaúcho. Sabe por quê? O Renato estava acostumado a jogar no Fluminense, treinar no Vasco, treinar no Grêmio, que são equipes que realmente tinham elencos bem enxutos e com pouca qualidade. O Flamengo não.
O Flamengo vem se preparando ano após ano para ter um elenco mais largo e com muito mais qualidade. E hoje nós temos exceções feitas aí a algumas posições, como a posição da meia direita do Everton Ribeiro e do meia armador, como é o caso do Arrascaeta. Nós temos substitutos de qualidade em todas as demais posições. Então não dá para mim conceber essa história de que quem tudo quer nada tem. Não, para mim nós queremos tudo e podemos ter tudo. O Bayern de Munique, direto e reto, faz uma hegemonia lá na Alemanha, ganhando tudo. Já viu o Barcelona ganhando tudo, Champions League, campeonato espanhol, aquela Copa do Rei da Espanha, fazendo barba, cabelo e bigode. Por que o Flamengo não pode, se o investimento do Flamengo é proporcional ao investimento dos grandes clubes das ligas mundo afora? É possível. E isso não é ser modinha, meus amigos. Isso é ser realista, porque nós estamos nos preparando para isso há muito tempo. Então, a gente pode querer ganhar tudo, sim. Não dá para ficar com um treinador que acha que não dá. Agora tem um detalhe, eu mando sempre a real para vocês. Para ganhar tudo, tem que ter um treinador inteligente e o workaholic. O que é o workaholic? Um cara que gosta de trampar. O Jorge Jesus, por exemplo, o Paulo Pelaipe disse que às 2 horas da manhã o Jorge Jesus estava ligando para ele, pedindo informação de uma coisa ou outra, e que o Pelaipe interpelava, falou assim: não dorme, não? Falou assim: eu vou dormir depois que eu terminar de trabalhar. Isso às 2 da manhã. Por quê? Porque o cara é um workaholic, um cara que gosta de trampar, gosta de trabalhar. Técnicos igual o Renato Gaúcho, que vivem apenas para poder ganhar o dinheirinho no final do mês e ir para a praia em um determinado momento do dia, não dão certo em equipes que tem essa volúpia, que os torcedores querem algo a mais. Por isso e apenas por isso, eu não concordo com o Renato Gaúcho no Flamengo. Claro que eu vou apoiar o Renato Gaúcho, claro que eu vou apoiar o grupo de jogadores do Mengão Queridão, temos uma final de Libertadores e um Brasileirão para conquistar, mas eu não deixo de falar a verdade. Quem me segue inclusive, porque sabe que eu falo a verdade, eu mando a real, doa quem doer. Vocês nunca me ouviram falar que eu tô renatizado, que eu tô Rogério Ceniizado? Não tem isso, velho. Se eu tiver alguma coisa dessas paradas aí, é flamengalizado, porque me interessa o sucesso do Clube de Regatas do Flamengo. É por ele que eu torço e mais ninguém. Mas é óbvio que eu vou apoiar o Renato Gaúcho. Por falar em Renato Gaúcho, vai ter gente que vai ficar brava, porque eu vou falar sobre uma parada do Jorge Jesus. Muito se falou nos últimos dias que o Jorge Jesus não ficaria no Benfica para a próxima temporada, que o contrato acabaria. Bom, como a crise no Benfica não é pequena, nada, os caras ontem soltaram uma nota falando sobre a situação do Jorge Jesus. E a nota diz o seguinte: o Sport Lisboa e Benfica repudia de forma veemente a campanha de desestabilização de que tem sido vítima ao longo dos últimos dias. Nessa segunda-feira, a estratégia de propalar falsidades para desunir e dividir os benfiquistas atingiu uma dimensão intolerável. É falso que o Benfica se encontre a preparar a saída de Jorge Jesus do comando da sua equipe. É falso que o Benfica tenha estabelecido contatos com outros treinadores ou com seus agentes. Tal mentira desrespeita de forma grave não apenas o Benfica e o seu treinador Jorge Jesus, como também o Vitória SC, o treinador Pepa e, não menos importante, todos os princípios básicos do jornalismo. Aos nossos adeptos, deixamos um apelo claro: que continuemos unidos, serenos e focados no objetivo que todos desejamos: ganhar e ganhar sempre. Olha, saberemos ignorar que quem nos quer mal e desvalorizar o que é falso e nos quer dividir. Bom, essa foi uma nota que o Benfica soltou por causa da informação trazida pelo jornal O Novo de Portugal ontem sobre que o Jorge Jesus deixaria o Benfica ao final da temporada. Pode ser verdade, pode ser mentira. O que eu quero com essa informação com vocês? Eu quero mostrar o posicionamento da diretoria do Benfica, que é bem diferente do posicionamento da diretoria do Mengão Queridão. Há muito tempo nós estamos avisando, eu já apurei isso, o Renato Maurício Prado já apurou isso, o Mauro César já apurou isso, outros jornalistas já apuraram isso, que o Renato não deve ficar para 2022. Vocês viram o Flamengo soltar alguma nota como essa daí, para poder dizer que isso é mentira e tal? Essa nota ela é importante para dar tranquilidade para o treinador, para
blindar o treinador e a equipe, mesmo que seja mentira, mesmo que realmente eles estejam negociando com o Pepa, mesmo que realmente eles pretendam não permanecer com o Jorge Jesus, nesse momento é importante blindar, porque uma nota dessa desestabiliza qualquer comentário em jornal, abafa o caso. O Flamengo jamais abafou o caso. O Flamengo sempre deixou aberto. Inclusive o Gabigol, quando perguntado sobre a permanência ou não do Renato Gaúcho, ele diz: isso eu deixo para a diretoria. Ou seja, ninguém faz questão nenhuma de blindar o trabalho do treinador. Por isso, eu concordo com vocês. Tem mais é que apoiar e até o final do ano Zé Fininho, né? Agora, para esse jogo contra o Corinthians, era previsto que o Arrascaeta voltasse a campo. O que eu apurei, e aí, pessoal, quando eu falo uma coisa aqui para vocês, eu falo daquilo que eu apurei, eu não desrespeito e não desminto nenhum youtuber, nenhum jornalista, nada disso. Eu apenas passo para vocês aquilo que eu consegui apurar e checar. O que eu apurei sobre a situação do Arrascaeta é a seguinte: numa avaliação ontem no Ninho do Urubu, os caras acharam que o Arrascaeta precisa de mais ritmo, precisa fazer mais testes com ele antes de liberá-lo para o campo. Então, ele faria uma semana intensa, com treinamentos mais pesados, atividades mais pesadas, e que seria realizado alguns jogos treinos com a base para ele poder ganhar ritmo. Por quê? Porque há uma preocupação, por exemplo, de uma entrada maldosa, como aconteceu no caso do Davi Luiz. E a gente sabe que do lado de lá tem a Tammy Gretchen, que é uma carniceira danada e que tem passe livre dos árbitros para fazer o que quiser. Então o Flamengo tem esse receio com o jogo contra o Corinthians e vai usar essa semana cheia para poder colocar o Arrascaeta em melhores condições, e que a partir do jogo do Inter, aí então o Flamengo utilizaria não na totalidade do jogo, mas em algum período durante o jogo ali. Há informações que eu não consegui checar de que ele teria sofrido uma outra lesão. O que chegou para mim é que ele apenas foi ser diagnosticado como que estava a situação dele. Não chegou a mim que ele tem uma outra lesão, mas eu não estou desmentindo quem diz, até porque a informação dele pode estar mais certa do que a minha, a gente só vai saber disso no transcorrer dos dias. Humildade total na hora de trazer a informação para vocês, tá bom? Então a informação que eu tenho é que ele vai passar essa semana toda fazendo trabalhos. Hoje o Flamengo trabalha às 16h30, nós vamos ter oportunidade do vídeo da Flá TV mostrar se o Arrascaeta foi a campo ou não. Se ele tem uma lesão, ele não vai a campo. Ele vai ficar trabalhando na academia, na fisioterapia. Se ele não tiver lesão, ele vai para o gramado fazer os trabalhos conforme eu conseguir apurar. À noite, a gente já vai estar sabendo qual é a verdade sobre o Arrascaeta. O Pedro vem sendo preparado para poder jogar contra o Palmeiras. Ele já deve começar trabalhos no campo, mas só deve ficar liberado mesmo para jogar, para atuar contra Inter e Grêmio daqui a alguns dias. Também não deve ser utilizado na totalidade do jogo, mas deve ser utilizado em parte do jogo contra o Inter, depois parte do jogo contra o Grêmio, uma parte maior do que contra o Inter, para chegar beleza contra o Palmeiras na final da Libertadores no dia 27. Portanto, fora também do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Mas, em compensação, a gente deve ter os retornos do Filipe Luiz, do Diego Alves. O Davi Luiz também não tem problema nenhum. Graças a Deus, a pancada foi só pancada. Não rolou, o pé dele não estava preso no gramado, então não rolou nada mais grave. Pode ir para o jogo contra o Corinthians também. Já o Rodrigo Caio, eu até acertei qual era a lesão do Rodrigo Caio, porque, como eu falei para vocês, são 5 anos cobrindo o Flamengo, e quem observa bem o Rodrigo Caio, que nem eu observo, o Rodrigo Caio é praticamente uma faculdade de medicina ambulante. Dava para saber o que ia acontecer e foi um edema. Tá? E o que pode acontecer nesse caso é, depois que o edema passar, se descobrir que tem uma lesão por baixo daquilo ali. Mas, a princípio, não descobriram nenhuma lesão, não estão vendo nenhuma lesão. A princípio, o Rodrigo Caio faz tratamento para jogar contra o Palmeiras. E eu falei ontem para vocês, eu acredito que o Rodrigo Caio vai estar em campo, mesmo se ele tiver uma lesão, desde que essa lesão permita ele jogar com algum tipo de infiltração ou medicamento. Foi assim nos 4 últimos jogos do Campeonato Brasileiro 2020. Duvido que eles deixariam o Rodrigo Caio de fora da final da principal competição do nosso continente, tá? Então, por enquanto,
é desse jeito que está acontecendo a situação dos jogadores, e aí, como eu falei para vocês, a gente tem uma carência muito grande em duas posições, na posição de meia armador, que é do Arrasca, e na posição de meia pela direita. Sabe um jogador que já jogou de meia direita e jogou muito bem? O Gerson, o Coringa. O Gerson Coringa já jogou muitas vezes na meia direita, onde o Everton Ribeiro joga, e jogou muito bem. Eu me lembro, inclusive, de um gol contra o Botafogo, onde ele está atuando pela direita, aí ele corta para o centro e solta um balaço, e faz um golaço contra o Botafogo. Só não me lembro se foi no Campeonato Brasileiro ou se foi no Campeonato Carioca. Coloca aqui nos comentários que eu sei que vocês têm a memória melhor que eu. Pois então, o Gerson poderia ser o reforço do Flamengo para aquele setor ali, para a meia direita. E o Gerson ontem, ao parabenizar os 126 anos do Flamengo, deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Quer ver só? Espia aí o que o Gerson falou. Alô, Mengão, Coringa na voz, passando aqui para desejar um feliz aniversário de 126 anos. Todos vocês sabem que meu coração é vermelho e preto. Desejo tudo de bom e nos vemos em breve. Viram aí? Nos vemos em breve. Essa parada de nos vemos em breve, isso não é certo. Não pode fazer isso com a gente, porque a gente já fica naquela expectativa dele voltar. Por enquanto, obviamente, não tem nada certo de um retorno do Gerson, até porque as janelas estão fechadas e não adiantaria iniciar nenhum tipo de conversa. O Sampaoli vem se desgastando com essa situação do Gerson, não com o Gerson, mas com a situação do Gerson no Olympique de Marselha. No último jogo, por exemplo, ele estava no banco de reservas. Um jogador caríssimo que foi contratado para fazer a diferença, estava no banco de reservas. Muitos torcedores do Olympique pedem para que ele seja reemprestado ao Flamengo, para que possa se valorizar novamente no Flamengo e eles venderem, porque por lá eles não querem o Gerson. Então a gente fica naquela ansiedade, será que vai dar pro Coringa voltar? Que comigo não tem essa daí de que o elenco já tá cheio de gente, não tem não, velho. Craque pra mim cabe toda hora, ainda mais o Gerson, que pode jogar de segundo volante e pode jogar na meia direita com desenvoltura. Seria o reserva ideal do Everton Ribeiro, se não for o cara que vai botar o Everton Ribeiro no banco. Aí é meritocracia, disputa deles, melhor pro Mengão queridão. Vocês gostariam do retorno do Gerson? Coloca aqui nos comentários. Além disso, deixa o seu like, o likeão é importante pra caraca. E se você não se inscreveu ainda, bora se inscrever. Estamos navegando em águas paradas e eu gostaria muito de chegar aos 100 mil inscritos, mas eu só vou chegar se você que está aí do outro lado nos ajudar. Se você é inscrito no Fla Nação VP, dá uma conferida se você é inscrito aqui no Resenha também, vai ver, não é, tá? Ó, hoje eu chego um pouquinho mais tarde por causa do jogo que eu vou assistir, mas vai ter vídeo a partir das 19 horas, valeu? Tem um vídeo às 15 horas agora lá no Fla Nação VP. Por enquanto é isso, tamo juntos, meus amigos e minhas amigas, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra!